O sofrimento resultante do condicionamento. O sofrimento resultante do condicionamento abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. A escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar e o promíscuo, o poder transitório, a força como relevantes para a vida. Os seus agregados, sob altas cargas de contaminação, produzem sofrimentos de largo porte. Ao mesmo tempo, a contaminação psíquica e física, derivadas dos condicionamentos doentios dos grupos sociais e dos indivíduos, promove sofrimentos que poderiam ser evitados. A irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra energia negativa termina por contaminá-la, caso esta não possua fatores defensivos, reagentes que procedam de sua conduta mental e moral edificantes. O homem vive na Terra sob a ação de medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado do seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo de evolução. Peraí que eu perdi aqui. O homem vive Herdeiro da própria consciência, é também legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, entre os quais se destacam esses pavores que resultam das superstições, desinformações e ilusões ancestrais, formando os condicionamentos perturbadores. Absorvendo, impregnando-se desses fatores negativos, os sofrimentos apresentam-se inevitáveis, produzindo distúrbios psicológicos, mentais e físicos por somatização automática. A educação calcada nos valores éticos morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio e para com o seu próximo, e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Enquanto este discernimento não se transforma em força catalisadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento, que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. A gente pode conversar um pouco sobre isso, a gente pode continuar para o próximo capítulo. Estava pensando nessa parte que fala que a pessoa que não está bem preparada, né, mentalmente, espiritualmente, que ela pode receber essas energias negativas, né? Mas estava pensando na pessoa também que emite essas energias negativas, né? Que essa tá tão contaminada que nem percebe também, né? É interessante observar isso. Todo mundo tem que estar atento o tempo todo, até para a gente não ser esse condutor dessas energias também, né? É verdade, porque quando a gente pensa, né, quando a gente emite, o primeiro lugar que passa é por nós, pelo nosso perispírito, até chegar ao outro. Então, desagrega primeiramente a nossa estrutura, até chegar ao outro. E esse processo de consciência da energia que flui, ele é extremamente importante para a gente educá-la.
E a gente está sempre pensando no outro, né? Não, eu não quero receber energia negativa, mas será que eu tô com energia boa também para não estar passando para ninguém, né? Cuidar nesse sentido também de ser um elemento colaborador, né, do todo, né, de forma leve, né, e amorosa, onde a gente chegar. Aqui fala sobre os medos, né, das doenças, pobreza, solidão, vive sobre essas ações, né? Então, assim, trocando tudo isso, né, deixando mais leveza no estar, no ser, aonde chegar a ser um elemento de amor, de cooperação. Teve uma situação lá na escolinha que a gente estava falando no primeiro dia de aula lá dos alunos do sexto ano, que é o primeiro ano que eles estão na escola, aí um pai falava assim, eu tenho medo que agora eles saindo daqui no ano que vem, aonde eles forem, que eles vão encontrar pessoas completamente diferentes, porque isso tudo que eles aprendem lá, a ética do amor, todas as questões, eles não vão encontrar em outro lugar. Aí eu falei, mas eu tenho que pensar diferente, tem que pensar que eles serão os elementos transformadores, de onde eles virão. Né? Se a gente pensar assim, que a gente tem uma missão, com tudo que a gente aprendeu, aonde quer que a gente vá, aí a coisa fica diferente, né? Ele falou, eu não tinha pensado por esse lado. Mas é isso. Obrigada. E essa questão do sofrimento, com base no condicionamento, quando a gente fica lendo as obras espíritas, a gente vê assim, que quando eles vão contar os processos da reencarnação, toda a preparação reencarnatória, onde eles começam a ver aonde que vão nascer, na cultura que vão nascer, quais são as provas que vão passar, a família, e eles costumam ficar com muito medo, quer dizer, né, a gente, né, a pessoa que vai reencarnar costuma ficar com muito medo, porque é bem isso, quando a gente está em um local melhor, em corpo espiritual, com uma memória muito mais ampla, e aí percebendo que vai vir aqui na Terra, e aqui na Terra, no plano físico, ele tem uma série de aspectos que são muito tensos. Aí eu vou entrar na questão do condicionamento. Um deles é a própria luta pela sobrevivência. Em cidades espirituais, já mais harmônicas, essa questão da coletividade, ela se sustenta. Então a pessoa está segurada pelo menos das questões mais básicas da vida. E aqui não. Aqui é um processo que traz muito sofrimento, essa questão da luta pela sobrevivência. Às vezes tem que entrar em um mercado de trabalho e a pessoa ela vai ter que fazer trabalhos que lá no fundo ela nem quer. Então isso tudo são condicionamentos que acabam que trazem sofrimento. A pessoa às vezes tem que entrar em um tipo de trabalho que é estressante. Ela nem acredita tanto naquilo, mas precisa do dinheiro para sobreviver. Então, é uma estrutura social que ela acaba trazendo sofrimento. E isso se estende para a educação, né? Então, às vezes, quantas e quantas crianças entram numa educação bem rígida e castradora, e quantos sofrimentos são feitos. Então, é esse outro tipo de sofrimento que Joana traz, né? Desses 3 exemplos que ela trouxe, que era o sofrimento pelo sofrimento, o sofrimento da impermanência e agora esse sofrimento do condicionamento. Então, eu achei muito profundo cada um deles, sabe? E aqui, novamente, né, é um convite a tomarmos consciência. Muitas vezes, esses sofrimentos resultantes do condicionamento, ele sequer é questionado.
Quantas vezes a gente realmente vive os processos do coletivo, da família, que se estende por gerações, com um pensamento de consciência, pensando, o que é isso que eu estou vivendo? Como que isso interfere na minha vida? Isso, eu acredito nisso. Então, muitas vezes a gente vive de forma inconsciente, ou até nesse lugar, projetando no outro, né? A gente vê, o outro tem problema, o outro não se realiza, o outro tem medo, e a gente não tem a consciência do que aquilo que a gente vê no outro passa por nós e se revela em nós. Então a Joana, ela está trazendo especialmente isso para tomarmos consciência na gente, na sociedade, ao nosso redor, porque quando a gente começa a ter consciência, a gente tem condições de viver um processo de cura, porque aí a gente começa a meditar em cima disso, a fazer prece, a questionar, e às vezes achar um outro caminho, que é o caminho do meio, que às vezes não é aquele, e nem também o oposto extremo, que vai trazer flagelo também. Então, isso são processos de amadurecimento do ser humano, onde ele se vê inserido na sociedade, se vê quais são os condicionamentos que ele tem na vida que resultam em sofrimento, condicionamentos mentais, condicionamentos físicos, que muitas vezes a gente vive e acredita neles, e que eles têm trazido doenças físicas, mentais, sociais, porque muitos também trazem conflitos relacionais, né? Quantas vezes a gente vive esse medo da solidão, por exemplo, e aí muitas vezes a gente se coloca em relações que a gente só aumenta a solidão. Então, isso são mecanismos para a gente trazer a consciência, os nossos processos internos, os processos vivenciados na nossa sociedade, no coletivo, na família. E aí eu gosto que ela traz aqui, para a gente viver isso dentro de uma educação, e a educação ela é um processo contínuo, né? A gente se educa e reeduca sempre, calcado em valores éticos morais não castradores, saindo daquele sentimento de culpa, do sentimento de apontar, mas indo e migrando para um lugar onde a gente se torna mais forte nos nossos conceitos éticos morais, não castradores, não subjugadores, não acusadores, mas de uma forma amorosa conosco. Então, eu percebo mais uma vez a forma gentil que ela nos convida a tomarmos consciência. E ainda nessa questão sobre o aspecto do condicionamento, fiquei pensando nesse ponto que vocês falaram e que a Neuza falou, com relação ao pai que estava preocupado, e a Neuza falou, olha, pensa neles indo e sendo um ponto de reformulação. E aí eu fiquei pensando aqui nesse aspecto realmente da reestruturação desses condicionamentos nesse processo do planeta de regeneração, no processo o processo de regeneração. Quando vão vindo muitos e muitos espíritos de planos acima e inclusive de fora do planeta, que eles se preparam para reencarnar, para reestruturar toda a forma de organização do planeta. Então, é bem isso. São aquelas modificações condicionais, né, dos condicionamentos, tanto sociais e individuais. Então, tem muitos trazendo metodologia para tirar esses condicionamentos que acabam que trazem sofrimento. Esses condicionamentos que a pessoa não era para sofrer, mas ela está tão condicionada, ela acaba caindo numa teia de sofrimento.
Então, é bem essa questão que a Neuza falou, né? O que pensar realmente nesses seres que vão para fazer a mudança. E aí, para terminar essa ideia, eu já compartilhei aqui uma frase que eu gosto muito, um termo, do Walter Vieira. O Walter Vieira, ele gosta de criar uns termos diferentes, né? Uns termos, assim, que não são muito comuns. E ele fala sobre os infiltrados cosmoéticos, que são aqueles espíritos que eles vêm para entrar em estruturas que são muito danosas, que são ali, que tem esses condicionamentos que trazem sofrimento para o planeta. E aí eles são infiltrados e ali dentro eles vão aos poucos modificando, reestruturando e vai tendo uma nova organização do planeta e dos indivíduos também, sabe? Infiltrados cosmoéticos? Isso, infiltrado cosmoético. Eu acho bom a gente pensar um pouco sobre essa questão, porque eu vejo, né, muitos pensando assim, né, nessa questão, não vou... Existe um receio, uma distância, né? E se a gente se sentir assim unido, né, com as vibrações elevadas, a gente se torna mais livre, né? A gente se torna assim infiltrado em onde quer que a gente vá, né? Eu gosto disso. Essa questão do infiltrado cosmoético, a gente vê que esses espíritos evoluídos, aonde eles iam, eles causavam mudanças. Né? A gente via isso lá no livro do Francisco de Assis, ou no livro da Peregrina da Paz. Aí, quando vê, ela era presa. Aí, lá na prisão, ela fala assim, bom, se eu estou aqui, como é que eu posso auxiliar a estrutura aqui dentro? Então, onde ela estava causando lá novas reorganizações, trazendo esse padrão mais acolhedor, mais amoroso, aonde ela estiver. Né? Então, para ela, era sempre assim, opa, não importa o que acontecer, se acontecer é porque eu tenho que estar naquela situação para fazer algo que realmente seja um instrumento do mundo maior. Quando ela chega na prisão, uma das presas fala, você é a primeira pessoa que chega aqui sorrindo. E aí ela fala, né, podem aprisionar meu corpo, mas a minha alma não. E aí ela faz todo um trabalho, né, com essas presas lá e tal, sai com um ambiente completamente iluminado, modificado, né. Eu ouvi uma vez no sistema prisional, acho que até aqui de Brasília, que eles estavam trabalhando com reiki e outras. Eu achei tão fantástico isso, né, porque é um lugar realmente de muitas dificuldades, né? Então, quando se canaliza isso tudo, é muito, muito bonito, né? O que você imagina que a força, né, desses seres pode fazer, né? Tem uma outra história, não tem muito assim, mas é de um menininho, eu acho que eu já contei aqui. Ele tem quer dizer, hoje é um rapaz, né? Ele tem um problema motor e ele estava numa escola e a Silvana, que é diretora lá da escolinha, foi fazer um trabalho nessa outra escola. E quando ela passou, ela viu esse menino lá. E aí ele me contou que ele tinha uns 8 anos, ele achava que era normal as pessoas esbarrarem nele e ele cair. Mas só depois que ele saiu de lá que ele percebeu que ele sofria bullying, sabe? Que as pessoas faziam aquilo, mas como ele tinha recebido esse bullying desde, né,
de criança, desde muito pequeno, ele achava que isso era o natural da vida dele, que aquilo ia continuar. Aí ele disse que a Silvana chegou para ele, assim, no meio lá do pátio, e falou assim: sabe que eu estou precisando de um menino assim como você lá na minha escola, com esses olhos grandes, vivos. Você tem, assim, um jeito de ser muito inteligente. E aí eu sei que ele foi para a Escola Maria Teixeira. Hoje ele já não está mais como aluno, ele é monitor. E, gente, quando eu falei, né, que eu estou dando aula lá esse ano, quando eu falei de capoeira, ele falou: eu sei capoeira, eu sei não sei o quê, eu sei tudo. Tudo que eu falava ele sabia, e ele falava: professor, eu posso demonstrar? Gente, que riqueza que é aquilo, que de iluminado que foi aquele para mim, assim, com a história dele me contando, assim, com a maior naturalidade, sabe? E é isso, sabe? A gente chegar no lugar, e ele não é um menino que guarda mágoa, nada, ele é um menino completamente livre. E foi muito, muito lindo esse momento para mim. Por isso que eu estou compartilhando aqui, acho que eu já compartilhei, mas é porque me toca muito. Chinesa teve uma situação, quando você estava contando, né, lá da prisão e das mudanças que estão acontecendo, foi bem na hora que chegou o Bruno, ou que chegou o Lucas. O Lucas está aí. E o Lucas, ele é uma dessas pessoas que está fazendo reformulações no sistema prisional. Né, Bruno, se quiser até dar uns comentários com relação a essas mudanças que estão acontecendo, ia ser bem bacana. Olha que legal. Foi bem na hora que você estava falando sobre as mudanças que estavam acontecendo, entrou aí o Lucas, que está bem envolvido. Eu fui bem na hora, a gente tem até apoiado o tablet aqui, eu estou falando de prisões, né? Mas é isso, né? São lugares realmente complicados. Toda vez eu fico, já até comentei para Ismael, né? Fico sintomático. Até sintoma de gripe, né? Quando eu estou totalmente saudável, quando saio desses lugares. Acho que tem a questão muito, muito energética também, né? E aí a gente vê nesse processo de tentar mudar, né, esse contexto, né, de tantas violações, tantas coisas tristes, né? Mas falta realmente muita coisa principalmente para as pessoas, né? Por exemplo, pessoas vivendo com HIV, essas populações minoritárias que até quando existem essas políticas de mudança, né? Elas ficam à margem. E aí é uma luta realmente grande nesse sentido. Tá aí o infiltrado cosmoético que a gente estava falando. Eu acho fantástico os trabalhos que fazem, né? Eu falava assim, gente, mas a prisão não é um lugar que pode auxiliar as pessoas. Até que eu ouvi de um desses, né, que fala assim, não, mas ele não está ali para ser ajudado, ele está ali para ser punido. E aí eu falei, eu entendi, eles querem justificar toda essa falta de estrutura, né, falando isso, que é para eles ficarem ali mesmo, né, sofrendo as consequências do que eles fizeram. E quantas injustiças, e quem somos nós para estarmos, né, fazendo isso, sabendo, né, principalmente nós, pela visão espiritual, que as pessoas só se modificam se elas forem amadas, se elas forem cuidadas, se elas forem, né? Então, assim, quantas pessoas aprenderam algumas coisas, né? Como eu já vi lá na prisão da cidade onde eu nasci, que inclusive eu tenho aqui os tapetes de crochê, homens, e quando saíram continuaram fazendo, vendendo os tapetes grandes e aprenderam o crochê, o trabalho manual, né, a madeira, as coisas que ajuda tanto assim a canalizar, né? A gente tem falado muito desse trabalho manual que é na escolinha, em outros lugares que eu faço também. É para isso, a pessoa consegue
é como uma meditação, né? Ela consegue canalizar esses pensamentos que ficam, às vezes, depressivos e outras questões. O trabalho manual ajuda muito. E na prisão, o reiki é uma coisa que você não precisa, né, de nenhum elemento. O reiki, você precisa de alguém que vá ali e te passe, né, a iniciação do reiki. Pode ser, que são 4 níveis. Se passar, e tem outros reikis também, né? Tem reiki xamânico, tem outros. Mas se alguém te passa esse nível 1 e uma pessoa pode aplicar o reiki na outra, né? É um elemento que precisa de você, sua mão, seu corpo, e é isso. Seria, assim, algo fantástico se espalhasse isso, né? É uma ideia aí, viu, Lucas? Para conseguir alguém que seja um mestre do reiki, que possa dar essa formação e as pessoas aplicarem umas às outras, né? A energia Sim, vai se alterando, né? Vibração, vai tudo sendo canalizado para uma coisa boa. importantíssimo mesmo.